Brasil, neste período de pandemia, o número de testamentos registrados em cartórios de notas cresceu mais de 133% entre abril e julho de 2021, em comparação com o mesmo período de 2019. O levantamento foi divulgado no último mês pelo Colégio Notarial do Brasil e comprova a preocupação dos brasileiros em assegurar seus entes queridos. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre esse importante instrumento que manifesta a última vontade do testador, com efeitos válidos após seu falecimento, estabelecendo o destino de seus bens. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre o assunto. A Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão por lei. A Carta Magna garante também o direito de herança. Sobre o tema, eu converso agora com Adriana Quieco, advogada de família e sucessões de São Paulo, e com Raquel Bueno, advogada e professora de Direito Civil aqui do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. E antes de irmos para as perguntas, eu convido vocês a assistirem uma matéria exibida aqui na TV Justiça, que traz mais informações do levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil e algumas curiosidades sobre o tema. Deixar claro como vai ser a partilha de bens tem feito parte do planejamento dos brasileiros. Com a pandemia do coronavírus, o sinal de alerta para muitos se acendeu com mais intensidade. De acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil, só em dezembro do ano passado foram registrados mais de 3.500 pedidos de testamentos. Foi o caso desta moradora do Rio de Janeiro, que preferiu não se identificar. Com a pandemia e eu vendo várias pessoas jovens morrerem de uma hora para outra, eu resolvi buscar informações e fazer o testamento. Eu achava que fazer um testamento seria algo muito complexo, mas até que não foi. Foi um processo muito simples, eu só precisei apresentar os documentos e levar 2 testemunhas. Para fazer um testamento não é necessário ter grandes fortunas. Basta procurar um cartório e dizer o percentual do patrimônio que quer deixar para cada pessoa. Esta advogada lembra que o documento não isenta de organizar as informações de tudo que possui. Como é que eu transmito com segurança, com celeridade, né, rapidamente e, claro, da maneira mais eficiente, aquele patrimônio que eu amealhei durante a vida para as pessoas que eu gostaria de privilegiar, filho, neto, cônjuge, algum amigo, alguma entidade de caridade, né? O testamento ele só vai dizer quem vai receber e em qual proporção, né? Mas ele não vai organizar por si só o patrimônio. E eu começo com a senhora, doutora Raquel. O que a nossa legislação diz sobre testamentos? Vamos lá. Agradeço o convite mais uma vez aqui para participar da TV Justiça. Em relação à sucessão testamentária, o que a gente observa é que o Código Civil ele prevê tanto a sucessão legítima, quando o sujeito ele falece ab intestato, sem deixar o testamento, e, num segundo momento, o Código Civil ele trata da sucessão testamentária. E aí, a legislação ela vai trazendo um rol, as classificações, os tipos de testamento, como se interpretar essas cláusulas, na medida em que a gente tem que fazer de tudo para que essa última manifestação de vontade do autor da herança, ela prevaleça. Então, nós temos uma previsão dos tipos do testamento, quais as cláusulas que podem constar de um testamento, patrimoniais, não patrimoniais, então tipos, interpretação, entre outras situações, outras cláusulas de substituição testamentária, inclusive, legados. E aí, complementando o Código Civil, nós temos também o CPC, o Código de Processo Civil, que faz a parte procedimental, falando aí dos diferentes tipos de inventário e a possibilidade também do inventário extrajudicial. E a gente vai explicar melhor isso ao longo do programa. Antes, doutora Adriana, quem é que pode fazer um testamento? Todo mundo pode? Então, a lei prevê que uma idade mínima para fazer testamento, né? Então, no mínimo, a pessoa tem que ter 16 anos de idade. Não tem idade máxima, pessoas de qualquer idade acima de 16 anos podem fazer o testamento. Qual que é o requisito fundamental? Discernimento pleno, né? E lucidez. Então, tendo lucidez e discernimento, qualquer pessoa com mais de 16 anos pode fazer o testamento. E aqui uma peculiaridade, né? Se acontecer uma situação de incapacidade
depois que a pessoa já fez o testamento, essa incapacidade superveniente não prejudica a validade e a eficácia do testamento que foi feito anteriormente, que foi feito quando a pessoa estava bem e lúcida. Então, vamos começar a explicar agora melhor os tipos de testamento. Quais são os previstos em lei, doutora Raquel? No Código Civil, ele fala das modalidades ordinárias, o chamado testamento público, o testamento cerrado ou místico, que a gente só descobre o seu conteúdo quando da sua abertura e do seu registro, e temos também o testamento particular, que é aquele que não passa pelo cartório de notas, por exemplo. Além dessas modalidades ordinárias, nós temos também as modalidades extraordinárias, que são taxativas. Nós temos o exemplo aí do testamento militar, o testamento aeronáutico e o testamento marítimo, para situações também muito específicas. E temos também uma figura jurídica denominada de codicilo, que não é um testamento, mas é uma disposição de última vontade em que eu posso deixar, de uma maneira muito mais simples, sem testemunhas, inclusive, eu posso deixar bens de pequena monta. Deixar joias, deixar roupas para pessoas específicas. Então, são disposições de última vontade, até recomendações para enterro, missa de sétimo dia. Então, o codicilo, que seria, entre aspas, um testamento anão, ele é uma disposição de última vontade, envolvendo bens de pequena monta, que representaria aí 10% do acervo hereditário, 10% aí da herança do sujeito. Agora, tudo isso tem um custo, doutora Adriana? Dá para a gente estimar aí ou varia muito? Vamos lá, o testamento, né, mais comuns, né, é o testamento particular e o testamento público, né? O testamento particular, em princípio, ele não tem nenhum custo de escritura, né? Qualquer pessoa pode fazer, tem algumas formalidades que tem que ser observada, no mínimo ter 3 testemunhas, mas não existe nenhum custo a ser cobrado, né, pela elaboração desse testamento. Já o testamento público, você paga pela escritura pública feita pelo tabelionato de notas. E aí, cada estado do Brasil tem uma tabela aplicável, né, que cobra pela escritura do testamento. E a validade é a mesma, doutora Raquel? Tanto faz se eu fizer um testamento em cartório, se eu fizer um testamento particular em casa, por exemplo? Na verdade, o grande problema do testamento é que, pós-mortem, a partir do momento que a gente tem a abertura da sucessão, que é a morte da pessoa, há de se questionar essa questão da validade. O testamento particular, por ele não passar pelo cartório, então eu tenho ali as 3 testemunhas, ele é mais propício de ser questionada a validade. Se o autor da herança no momento, como disse a doutora Adriana, se ele tinha o discernimento, se essas testemunhas realmente estavam presentes, se aquela manifestação de vontade era livre, e sem nenhum tipo de vício de consentimento, vício de vontade, certamente o testamento, quando ele é feito na modalidade pública, em que você tem a fé pública do próprio tabelião, então, normalmente há uma credibilidade e uma dificuldade na sua impugnação. Mas todas elas podem ser questionadas do ponto de vista da formalidade. As modalidades extraordinárias, elas são utilizadas em situações excepcionais, em que a pessoa não tem tempo de ir no cartório, então a pessoa faz numa embarcação, no navio, quando ela está sentindo que ela vai, ela sofre um mal súbito, por exemplo, e ela vai fazer aquele testamento em situações extraordinárias, ou a bordo de um avião, ou até mesmo uma situação de guerra, como a gente tem os testamentos militares. Então, são situações excepcionais que se o sujeito não falecer, ele tendo condições de testar na modalidade ordinária, aquela modalidade extraordinária, ela caduca. E em 2020, o Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento número 100. Ele estabelece que os atos notariais também podem ser realizados por meios digitais. Nossa produção recebeu uma pergunta sobre isso. Vamos ver? O testamento feito de forma online tem a mesma validade do feito presencialmente nos cartórios? Doutora Raquel, a validade é a mesma nesses casos, entre meio digital e meio presencial? O provimento, ele veio justamente para trazer os requisitos que devem ser seguidos. Então, a gente trabalha com uma videoconferência notarial, fala-se até mesmo em reconhecimento facial. Então, na verdade, esse provimento e a própria pandemia vieram para auxiliar na questão da tecnologia. É um facilitador. Então, se você preenche os requisitos do provimento,
Então, a validade, ela se torna também inquestionável. Então, não haveria uma diferença, é mais seguro fazer na via presencial, não. A partir do momento que a matéria é regulamentada, e aí você preenche os requisitos que estão sendo exigidos, a validade é a mesma. Esse provimento ele também veio muito boa hora, permitindo que o trabalho, pelo menos nos cartórios, também seja feito nessa modalidade online. E aí a validade, ela é uma validade, é realmente a validade, desde que você preencha os requisitos aí do provimento. Doutora Adriana, e quem opta por essa facilidade aí de fazer o testamento online, qual é o caminho? Bom, então, como a gente tinha falado anteriormente, a doutora Raquel ressaltou também dos tipos de testamentos, uma vez escolhida a forma pública, que dá mais segurança jurídica, né, porque passou por uma série de formalidades, eleita essa forma, você tem hoje, então, a flexibilidade de fazer sem sair de casa, né? Como que eu faço isso? Entro em contato com o tabelião de notas e aqui tem uma peculiaridade. Quando eu faço o testamento fisicamente, né, quando eu vou até o cartório de notas para assinar o testamento, você pode escolher um tabelionato de notas de qualquer lugar do país. Tá? Você pode procurar em qualquer estado, então se você quiser pagar menos, aproveitar uma viagem, enfim, no princípio você pode escolher qualquer tabelião de notas. Quando você faz por online, né, quando você faz pela via online, foi criada uma regra de competência, até para evitar, né, essas concorrências entre cartórios e de custos e tal. Então, a regra de competência é você tem que buscar um tabelionato de notas do seu domicílio. Então, por exemplo, se você mora na cidade de São Paulo, tem muitas opções, né, qualquer tabelião de notas da cidade de São Paulo. Esse é o primeiro ponto, entrar em contato com o cartório. O que o cartório vai fazer? Ele vai perguntar se você já tem um certificado digital que seja válido para assinatura online de escrituras. Caso você não tenha, não tem problema algum, ele consegue te ajudar, o próprio tabelião de notas vai te ajudar a fazer um certificado online gratuitamente, sem nenhum custo adicional para que seja feito esse certificado. E depois a assinatura em si mesmo do testamento. É agendada uma videoconferência e o tabelião de notas ele vai ler todo o testamento na presença, né, pela videoconferência do testador e de no mínimo 2 testemunhas. Essa videoconferência ela vai ficar gravada, arquivada no tabelião de notas. Uma vez encerrada a videoconferência, o tabelião circula um e-mail para todos, então para o testador e para as testemunhas. Por esse e-mail, as pessoas acessam e vão ter acesso a uma plataforma de assinatura que permite a assinatura digital. Pois nós vamos continuar a conversar sobre isso no próximo bloco, após o intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a importância dos testamentos. A busca por esse instrumento aumentou consideravelmente na pandemia da Covid-19. E sobre esse tema eu continuo conversando com Adriana Quieco, advogada de família e sucessões, e com Raquel Bueno, advogada e professora de Direito Civil. E nós temos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Se uma pessoa faleceu e deixou testamento, ainda assim será necessário fazer inventário? Doutora Raquel, antes de mais nada, explica pra gente o que é o inventário. E aí sim, se é necessário mesmo que exista um testamento. O inventário, na verdade, ele é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Então, o passo a passo do inventário, ele está previsto na nossa legislação processual. Nós temos 2 opções. Nós temos o inventário feito judicialmente, então, ali vai ser nomeado o inventariante, esse inventariante vai cuidar, vai fazer um levantamento de todos os bens que foram deixados, das dívidas. Então, são apresentadas as primeiras declarações, depois as últimas declarações, são recolhidos os tributos, e aí, no final desse procedimento, emite-se um formal de partilha, onde o juiz determina qual é o pedaço, qual é a parcela do patrimônio que pertence a cada um. Então, o inventário, regra geral, ele tem essa modalidade judicial e temos
nos últimos anos, a gente teve uma reforma na legislação e passou-se a admitir também, desde que preenchidos alguns requisitos, o inventário extrajudicial, uma espécie de onda de desburocratização dos procedimentos. Então, só que exigem-se requisitos para você poder fazer esse inventário no cartório, por meio de escritura pública. Então, eu preciso ter herdeiros que sejam maiores, capazes, tem que ser um procedimento consensual, e aí, em regra, não pode existir testamento. Para poder fazer o inventário na modalidade extrajudicial, em regra, lembrando que essas regras acabam sendo flexibilizadas, então, em regra, se tiver testamento, eu vou para a via judicial. Se não tiver testamento, se os herdeiros são maiores e capazes, e é consensual, todo mundo está de acordo, então a gente pode ir para a via extrajudicial. E também, quando o falecido não deixa patrimônio e os herdeiros querem se resguardar de futuras dívidas que ele tenha deixado, é possível também a modalidade do inventário negativo. A grande questão é, mesmo eu deixando o testamento, tá? Aqui a gente vai dispor da parte disponível, imagina que o sujeito deixou aí filho, companheira ou cônjuge, então existe uma parte que a gente chama de legítima, que vai para esses herdeiros necessários, e a outra parte eu posso deixar no testamento, que é a minha parte disponível. Então, o que acontece? Tendo o testamento, isso não afasta o inventário. Então, a gente vai ter que ter esse procedimento judicial, que é para a abertura do testamento, quando o testamento é cerrado, o registro e o cumprimento dele. Então, é um procedimento judicial, em que a gente vai, inclusive, analisar a validade do testamento e fazer cumprir a manifestação de última vontade do autor da herança. Então, é possível que a gente tenha tanto o inventário quanto o testamento. Então, o testamento, normalmente, eu vou deixar ali a minha parte disponível. Então, isso não vai afastar a utilização do procedimento de inventário. Doutora Adriane, como é que fica essa divisão aí? Do que uma pessoa pode dispor livremente por testamento e o que aí tem que ser por lei dividido entre os herdeiros? Então, a lei brasileira, ela é protecionista, né? Ela tem 3 categorias de herdeiros que são herdeiros considerados protegidos. Quais são essas categorias, né? São os descendentes, que são os filhos, os netos, os bisnetos, os ascendentes, que são os pais, os avós, os bisavós, e o cônjuge. E, além disso, né, doutrinadores e jurisprudência também têm alçado o companheiro também à condição de herdeiro necessário, equiparando ao cônjuge. Se houver pelo menos uma pessoa dessas 3 categorias, é o suficiente para a lei estabelecer que 50% do patrimônio tem que seguir o que diz a lei sobre quem são os beneficiários. Os outros 50% é o que a gente chama de parte disponível, que pode ser livremente disposta em testamento. Agora, se você não tem nenhum herdeiro dessas 3 categorias, não há nenhum descendente, nenhum ascendente, não há cônjuge ou companheiro, significa que você tem disponibilidade de 100% da herança para fazer o que você deseja. Então, se você só tem, por exemplo, parentes colaterais, né? Se você tem irmãos, tios, sobrinhos, se não houver um testamento, vai seguir a regra da lei, esses parentes colaterais vão ser beneficiados. Por exemplo, se a pessoa tem algum problema ali com algum desses herdeiros necessários, um filho, por exemplo, em um testamento, ela tem o direito de deserdar esse filho? Então, a lei permite sim a deserdação, mas em situações extremas, né? Para exemplificar, uma situação de ofensa física, de injúria grave quando há uma ofensa à dignidade, à reputação, quando há uma situação muito grave, é possível falar em deserdação. A lei prevê também a hipótese de abandono de pessoa que está enferma, de abandono de pessoa que tem uma deficiência mental. Nessas hipóteses bem extremas, é possível colocar no testamento uma cláusula de deserdação justificada, motivando a razão dessa deserdação, né? Só que tem um ponto muito importante. Essa deserdação ela não vai acontecer automaticamente. Então, o testador, ele escreve, é um requisito que ele escreva no testamento
quero deserdar, quais são as razões da deserdação. Entretanto, no momento que houver o falecimento, não vai acontecer automaticamente simplesmente porque estava no testamento. Qual é o procedimento? Aqueles herdeiros que forem beneficiados com essa deserdação, por que beneficiados? Né? Porque acabam recebendo mais participação na herança por conta dessa deserdação, eles têm que promover uma ação judicial para provar a veracidade da motivação que constou nessa cláusula de deserdação. Agora, doutora Raquel, no testamento a pessoa também, além do patrimônio, ela pode deixar alguma obrigação para um terceiro cumprir depois que ela falece, por exemplo, ou é só relativo ao patrimônio? Muito bem, o testamento, a gente sempre lembra dele como um instrumento que constam cláusulas de natureza patrimonial, quando, na verdade, o testamento ele pode conter, além de obrigações, a gente tem o exemplo dos legados modais. Então, eu posso deixar, às vezes, um bem específico e individualizado para alguém, o que a gente chama de legado, e aí atribuindo ali um ônus, uma obrigação que o sujeito, caso ele queira receber o legado, ele vai ter que cumprir. Você também pode colocar nesse testamento cláusulas que a gente chama de cláusulas existenciais. Então, por exemplo, eu posso reconhecer filho em testamento, eu posso instituir determinados direitos, como eu posso instituir um condomínio multiproprietário, eu posso instituir um direito real de servidão, ou até mesmo uma superfície. Eu posso deixar disposições para o meu enterro, como eu disse, questões de missa de sétimo dia. Então, eu posso nomear, por exemplo, tutor, nomear um testamenteiro, que seria uma pessoa da minha confiança que vai dar cumprimento ao meu testamento. Eu posso perdoar uma pessoa, né, um herdeiro indigno. Então, o testamento, ele permite, sim, instituir determinados ônus para certos sujeitos, como também admite-se, além das cláusulas patrimoniais, que são as que a gente mais lembra, as chamadas cláusulas existenciais, que, na verdade, elas não têm fundo nenhum de questões patrimoniais. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Em quais casos o testamento pode ser anulado? Doutora Raquel. Em relação à validade do testamento, o Código ele estabelece quando o testamento ele é nulo, o que a gente teria aí uma nulidade absoluta, e temos as nulidades relativas. Então, por exemplo, existem pessoas que não são legitimadas a receber a deixa testamentária. Então, embora eu tenha, se eu não tenho herdeiros necessários, a doutora Adriana até falou, a gente pode deixar toda a herança para quem a gente quiser. O código, ele traz um sistema de freios. Por quê? Existem pessoas que são chamadas de não legitimadas. Então, por exemplo, eu não posso contemplar no testamento o meu amante. Eu não posso. Eu não posso contemplar no testamento a testemunha do testamento, ou o tabelião que lavrou o testamento. Dentro de um testamento, às vezes uma cláusula é nula, e aí eu desconsidero ela, mas eu aproveito as demais, porque se o testamento é um negócio jurídico, tem o princípio da conservação. Ao lado das nulidades denominadas de absolutas, nós temos nulidades relativas. Então, eu posso, sim, anular um testamento se, quando de sua elaboração, o testador ele agiu em erro, ou alguém induziu ele a erro, que seria o dolo, a própria coação. E é preciso, doutora Adriana, avisar a família quando você faz um testamento, os herdeiros, por exemplo? Como descobrir se a pessoa tem um testamento se ela não avisar ninguém? A rigor, você não tem nenhuma obrigação de avisar ninguém. Se você faz um testamento particular, apesar de não existir essa obrigação de deixar avisado, né? Em princípio, as únicas pessoas que vão saber é o testador e as 3 testemunhas, que é o requisito mínimo da lei para o testamento particular. Se você não deixar ninguém avisado, alguém que seja próximo, meu grande receio é de que o testamento não seja cumprido, né? Porque é um testamento particular, que você guarda no cofre, e ninguém sabe que está dentro do cofre, não facilita, né? Então, apesar de não ser um requisito da lei que você comunique à sua família, se você não avisar que existe um testamento particular feito, é muito pouco provável que ele seja cumprido, porque as pessoas eventualmente não vão localizá-lo, né? Já o testamento público, ele tem essa segurança a mais, que é de ser localizável mesmo que você não comunique os seus herdeiros. Por quê? Quando você faz o procedimento do inventário,
necessariamente é exigido, seja pelo tabelionato de notas, se for um procedimento extrajudicial, né, um inventário extrajudicial, seja pelo juiz, se for um procedimento judicial, é exigido que você comprove que fez uma busca sobre a existência ou não de testamento. E com essas informações a gente chega ao final de mais um programa. Doutora Adriana, doutora Raquel, muito obrigada por todas as explicações aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!